Pilatos queria soltar Jesus, mas o ego dele era muito massageado pelos judeus. Ele não queria perder a postura de um grande. Então, para alegrar o coração dos judeus, ele pensava que isso iria aplacar a ira deles. Ele manda chicotear Jesus. E pegam o meu Jesus, o seu Jesus, levam ele numa noite fria para um lugar, numa praça, amarram as mãos dele em uma estaca, deixam ele seminu. Aquilo era já motivo para matá-lo, porque todo judeu tinha vergonha de mostrar o seu corpo. Estava sendo humilhado, até que ele começou a ser flagelado. Azorrague era o nome da arma com a qual bateram em Jesus. 12 tiras de couro, na ponta de cada tira um osso de carneiro quebrado ou limalha de ferro. Cada vez que o carrasco batia nas costas do meu Jesus, 12 buracos ficavam nas costas dele. Paulo disse: assim como meu mestre, eu tomei uma quarentena de açoites menos uma. Foram 39 chicotadas daquela, mais de 460 cortes nas costas. O corpo não aguenta. Depois da 10ª chicotada, ele já estava pendurado. Ele poderia ter gritado, ele poderia ter aliviado um pouquinho da dor, porque quando gritamos, por um momento, há um bloqueio no cérebro e a dor passa por momentos, mas passa. Se ele gritasse, ele teria sentido menos dor, mas ele não gritou. Ele aguentou calado, porque sabia que você não ia aguentar. Sabia que eu não ia aguentar. Eu também, irmão, eu também. Quando tiram Jesus da estaca, ele está semi-morto, caído no chão. Alguém embrulha o corpo dele num pano, pensando fazer o bem, estavam fazendo o mal. Jogam ele dentro de uma cova, dentro de uma cela fria, úmida, fétida. No outro dia de manhãzinha, Pilatos já havia se reunido com algumas pessoas. O povo não havia quem acalmasse o povo quer a morte dele. Pilatos se levantou e chamou a multidão e disse assim: olha, hoje é um dia especial. Hoje eu tenho direito e posso liberar o perdão para um preso. Vocês têm esse homem chamado Jesus e tem Barrabás. Barrabás era um terrorista, era um prisioneiro político, era um homem que queria lutar contra o reino de Roma, por isso estava preso. Um homem zarrão, de quase 1,90 m, diz a história. E quando colocaram Barrabás e pegaram o nosso Jesus todo machucado de manhã, ele não jantou na noite, não tomou café de manhã. Ele estava fragilizado, com o corpo tremendo, perdeu muito sangue na noite. As pessoas olham para os dois e, pagos por dinheiro, gritam: solte Barrabás. Pilatos não entende o que a multidão está falando. Ele vai, lava as suas mãos, diz assim: bom, que caia sobre a cabeça de vocês o sangue desse homem. Os soldados ficaram possessos por demônios. Agarram o meu Jesus e o seu, e o pano que estava coberto sobre o corpo de Jesus havia colado nas feridas que estavam nas costas dele. 400 cortes abertos, o pano colou a noite toda ali. Um soldado arranca aquele pano com força, abrindo todas as feridas de uma só vez. Ele deve ter soltado um gemido muito forte. Para brincar com ele, porque alguém dizia que ele era o rei, fizeram uma coroa de espinhos. Cada espinho tinha pelo menos 9 a 10 centímetros de comprimento. Espinhos que eram capazes de perfurar uma madeira. E colocaram na cabeça do nosso Jesus. Colocaram uma capa vermelha sobre ele, bateram com uma cana na cabeça dele para que a coroa fincasse mais ainda. E alguém dizia: tu não és o rei? Eis aí a tua coroa. Pegam o patíbulo da cruz, a haste onde os braços dele foram presos e fixos, colocam nos ombros dele e ele sobe a via da crucificação. A cruz não podia ser posta inteira nos ombros de um preso, porque ela pesava quase 140, 150 quilos. Ninguém daria conta de levar. Era só a parte principal. Jesus está subindo aquela travessia. Aquilo era um show, era um espetáculo que todos aguardavam. Todo mundo estava esperando ver ali um preso político, um preso famoso. E quando muitas pessoas começam a ver Jesus passando ali, a agonia tomou conta do povo. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá naquele dia.
Imagino Lázaro, o amigo de Jesus, do lado de Marta e Maria, as irmãs segurando ele. Eu vou lá, eu vou soltar ele, eu vou fazer alguma coisa. Mas não vá, Lázaro, se for vai morrer também. Ele vai passando o olhar, ele vê todos aqueles para quem ele multiplicou o pão e deu na mão deles. Os amigos que ele tinha desferiram contra ele a traição. Pedro está andando do lado, triste porque já tinha negado Jesus. A mãe de Jesus vai ao longe, olhando o filho querido. No meio do caminho ele não aguenta. A Bíblia não diz, mas é possível que Jesus tenha tombado com o peso daquele lugar, daquela cruz, da haste daquela cruz, porque ele estava muito cansado, estava com fome, estava machucado. E o soldado romano, enfurecido, endemoniado, olha no meio da multidão, e para humilhar mais Jesus, escolhe um homem diferente no meio da multidão. Ele pega o Cirineu, Simão o Cirineu. Cirineu não era sobrenome. Cirineu falava do lugar onde ele havia nascido, Cirene. Cirene ficava na Etiópia. Era o único negro que tinha ali naquele dia. Pegaram um negro para colocar ali, para ajudar Jesus a carregar a cruz, dizendo: nenhum dos seus irmãos te amam. Colocaram um estrangeiro para ajudar Jesus a carregar a cruz. E eu fico aqui imaginando com a minha mente, ele está sofrendo, está morrendo e está ensinando a gente que quando passarmos pela nossa via da crucificação, não tiver nenhum amigo para ajudar a carregar a cruz, não tiver nenhum parente para ajudar a carregar a cruz, Deus enviará um estrangeiro para ajudar. Aleluia. E o mais lindo é que o estrangeiro já está do seu lado, o Espírito Santo. É Ele quem te ajuda a carregar a cruz. Está sentindo Ele aí, irmão? É por isso que está ficando mais leve a cruz. Eu não oro para que Jesus tire essa cruz dos seus ombros, mas eu peço para que Ele te dê força para carregar ela até o fim, porque vamos trocar as cruzes que nós temos por coroas do céu. Aleluia. Passe pelo vale dando glórias ao seu Deus. Sobe comigo. Vem no Gólgota comigo. Ele está subindo, a multidão está indo atrás, os soldados estão gritando. Quando chegam lá em cima no Gólgota, tiram a haste que estava sobre os ombros de Jesus e pegam a haste maior e pregam lá. Então sim, uma cruz. Pegam Jesus e vão crucificá-lo. A história diz que a cruz era feita 5 dias antes da crucificação. Era feita sob medida. Por quê? Por causa do tamanho e o peso do preso. Era feita sob medida porque antes de pregarem o preso já havia um lugar próprio para cravar o prego. Já faziam um buraco na cruz para que facilitasse a entrada do prego. Então quando vão pregar o nosso Jesus, problema, a cruz não era dele, era sua, era minha, era do infeliz, do Barrabás. E os pecados de Barrabás, os meus e os seus, eram muito maiores do que tudo já imaginado. Os pecados da humanidade inteira. Quando pregam a primeira mão, facilitou a entrada do prego. Quando vão pregar a segunda, não dá, porque o braço dele era menor. Então eles esticam Jesus. O salmista disse que esticaram o nosso mestre ao ponto de quase desconjuntar os ossos. Os ossos não podiam ser quebrados, mas desconjuntados. Quando esticam Jesus, ele sente dores inimagináveis. Pregam a mão dele, o suplício maior vem na sequência, porque a mão ainda tem muita carne. Como é que se prega o pé? Não pregaram 2 pés de uma vez, porque não tinha prego que suportasse. Pregaram primeiro o primeiro pé. Pregos de 17 centímetros, golpe desferido em cima do osso ou entre as juntas dos pés. Quando o primeiro prego entra e crava o pé do meu Jesus naquela cruz, ele deve ter se contorcido, um desejo de gritar, mas era tudo que Satanás queria ouvir, fraqueza. E ele engolia seco, porque por dentro ele dizia para si mesmo: já vai acabar, não vai demorar muito, eles não vão suportar isso, então eu suporto por eles. Pegam o segundo pé e outro prego, pregam o segundo pé em cima do primeiro.
Então temos 2 pregos segurando os pés dele na cruz. Quando os soldados levantam a cruz, o buraco no Gólgota está feito. Levantam a cruz e era um preso. Você já viu algum policial tratar bem um preso? Abrir a porta do camburão e dizer assim: entra por favor, querido. Ninguém disse: olha, vamos colocar a cruz com cuidado. Quando eles levantam a cruz e soltam dentro daquele buraco, soltam com todo o peso do corpo dele. Quando a cruz bate dentro do buraco do Gólgota, o corpo de Jesus pende para frente. Ele fica preso pelos pregos das mãos e dos pés, e o corpo pende para frente. Os seus ossos comprimem o seu pulmão e ele não consegue respirar. Ele sabia mais do que ninguém que carne sufocada, Deus não aceitava o sacrifício dela. Então ele arruma força onde não tem, ele segura nos pregos, ele firma os pés e traz o corpo para trás, num esforço quase que sobre-humano, sentindo dores que você jamais sonhou. E quando ele encosta na cruz, ele respira um pouquinho só aliviado. E então ele começa a ficar tonto. Estava fraco do dia anterior. As moscas começam a visitar o corpo de Jesus. Se você já fez serviço militar, você sabe o que eu estou falando. Quando você está diante de todo o esquadrão e um maioral está passando perto de você, você não pode nem se mexer. Posição de sentido. Os mosquitos voam em volta do nariz, dá vontade de colocar a mão, mas não pode. Jesus estava ali, ensanguentado, suado, sentindo dores. As moscas estão voando sobre ele e ele não tem força nem para expulsá-las. Do lado dele é posto um bandido e do outro também. Quando ele olha para os 2 bandidos, eu penso que ele intercede pela alma deles. O da esquerda fica endemoniado. O diabo entra dentro do corpo dele e ele olha para Jesus e diz assim: oh, você não é o Deus, você não é o Cristo, você não é o Todo-Poderoso? Sai da cruz e tira a gente daqui, rapaz. Eu imagino a tristeza com que isso chegou no ouvido de Jesus. Pensa, você está morrendo por ele e ele está debochando de você. A dor daquilo deve ter sido maior do que a dor dos pregos, maior do que a dor do chicote, porque a dor do desprezo é maior do que tudo. Deus olhou do céu e disse: não, meu filho não vai ficar assim. Espírito Santo entra no coração daquele bandido da direita. Vamos fazer um equilíbrio. O da direita fica cheio do Espírito Santo. Pregado na cruz, grita para o outro: pare de atormentar ele. Esse homem não fez nada, a gente está aqui porque merece, e ele não. O da direita estica o pescoço, porque Pilatos deu um presente para Jesus. Mandou colocar uma insígnia em cima da cruz: Rei dos Judeus. O preso estica o pescoço, e quando ele lê em cima da cruz: Rei dos Judeus, ele abaixa a cabeça e sussurra: o Rei, Rei, ó Rei. Imagino Jesus levantando a cabeça, sentindo dor, dizendo: está falando comigo, rapaz? Estou. O Rei, lembra de mim quando entrar no seu reino. Aleluia. Eu imagino Jesus dizendo, eu penso, conjecturo: o que, filho? Lembra de mim quando entrar no seu reino. Eu acredito que você é rei. Lembra de mim. Eu imagino Jesus dando um sorriso no meio do sangue, no meio da dor, e dizendo para si mesmo: valeu. Pelo menos um acreditou. Jesus olha para ele antes dele desfalecer e diz: moço, ainda hoje você vai cortar as faixas, vamos inaugurar o paraíso juntos. Eu e você, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era bacana. Incline a sua cabeça. Derramado em meu coração, não sei como agradecer-te o que tu tens feito a mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Quem pode cantar comigo? Vai, grita.
graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Diante do seu Deus, crente. Até você que não gosta de dar glória a Deus não pode ficar em silêncio agora. Até você que não gosta de dar barulhos tem